Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a nutricionista Valéria Marcondes Miola. Valéria, é um prazer recebê-la aqui na Sessão TV Atende. Prazer é meu. Valéria, estamos no verão, os dias estão quentes. É um período que tem que ter uma atenção especial com a alimentação? O calor está muito esse ano, né? Esse final de ano, esse começo de ano, o calor está muito intenso. Então a gente tem que estar sempre preocupado com a alimentação, principalmente com a ingestão de líquidos, né? A desidratação é maior o número de, principalmente, crianças desidratadas, né? Então a gente tem que estar preocupada realmente com a alimentação. Alimentação, comida pesada, fritura é uma coisa que não é bem-vinda nesse período. Então, a gente tem que procurar descartar os alimentos que a gente chama de alimentos pesados. Frituras, alimentos mais gordurosos. Os mais calóricos geralmente são os mais pesados. Então a gente tem que estar preocupado agora de estar ingerindo alimentos mais leves, mais saudáveis, né? Caprichar em saladas, carnes mais magras, a forma mais natural dos alimentos, né? E frutas é uma opção muito boa para esse tempo de o calor intenso. Frutas, verduras, legumes, é uma opção muito boa. Existe um cuidado especial na alimentação de crianças e pessoas mais idosas? Tem que ter uma atenção maior? Tem que ter, é o que a gente mais se preocupa, né? Os idosos, eu gosto muito de sopa para idosos, só que com essa temperatura elevada fica difícil, né? A gente fala, olha, vamos preparar uma sopa, e aí com a temperatura alta, a sopa geralmente tem que ser uma temperatura, tem que ser quentinha, então fica difícil. Então vamos tentar, como o idoso geralmente tem dificuldade de mastigação, uma salada de legumes cozidos, né? Evitar coisa muito cru, que a gente já indica para adolescente, até criança e adulto. Então, uma salada cozida, tá? De legumes cozidos e folhas cozidas também. Por exemplo, um exemplo, couve, uma salada de couve, fazer a couve refogada, tá? Chuchu, cenoura, beterraba, tudo cozido, que a gente consegue muitos nutrientes e tá cozinhando para facilitar a mastigação deles. Tá? Não esquecer das frutas, a variedade de frutas. Se eles tiverem dificuldade, a gente pode estar inclusive cozinhando as frutas. Tem algumas receitinhas que a gente pode usar micro-ondas, pode estar fazendo em água mesmo. E suco, eu gosto muito de suco para idoso. Outra opção, às vezes chega, principalmente se o idoso é acamado, ou se está com perda de peso, ou se tem um baixo peso, eu gosto muito de usar algum suplemento para aumentar a caloria, tá? Então eu gosto muito de bater fruta com água ou com leite e acrescentar algum suplemento para aumentar a vitamina, a proteína e a caloria também. Então a fruta aí nesse caso é excelente. Crianças menores também têm que ter essa atenção especial para não usar uma alimentação muito... Olha, crianças menores, assim, a gente tem que estar sempre preocupado na introdução de hábitos alimentares, tá? Então, verduras, legumes e frutas, a gente tem que estar criando o hábito em crianças, porque a gente ouve muito falar de criança que não tem hábito de se alimentar com verduras, legumes e frutas. Então, é importante que os pais estejam preocupados de ter esses alimentos em casa, de ter hábito de consumir esses alimentos para a criança crescer sabendo que precisa disso na alimentação, tá? A mãe fala, não consigo dar fruta para o meu filho de maneira alguma. Pica a fruta, coloca num potinho colorido, bate com leite, faz um suco, põe num copinho de princesa, de super-herói. Vamos, sabe, estimular, né? Para a criança criar o hábito e gostar do sabor e criar o hábito, crescer gostando desses alimentos. Porque é importante a gente estar criando esse hábito na criança, né? No caso, intoxicação alimentar, é comum nessa época também? É comum. Às vezes, com o calor intenso, as bactérias, micro-organismos, eles se proliferam de maneira muito rápida. Então, prestar muita atenção no manuseio, né, dos alimentos. No caso de intoxicação, procurar logo um serviço de saúde, né, tem os remédios especiais, muito líquido, tá?
E outra coisa que a gente tem que falar é ingestão de água, né? Que é importantíssimo em qualquer época do ano, mas que com esse calor, pelo menos 3 litros de água por dia. O pessoal assusta a hora que eu falo, mas é o que a gente tem que consumir, tá? Tem gente que fala, olha, eu não consigo tomar 3 litros de água por dia. Vamos tentar tomar suco, não que substitua, mas ajuda. Água de coco. Eu posso tomar só água de coco? Não pode, mas ajuda também. E é super hidratante, tá? Tem esses isotônicos, o pessoal tem mania, eu posso tomar isotônico no lugar da água? Não pode, porque pode ter até o perigo de sobrecarregar rim, por exemplo, no caso de uma virose, o médico até indica que tá ajudando, mas tem a quantidade certa e os dias que você pode usar, tantos dias, não pode usar durante a semana toda, né? Mas também vai ajudar na ingestão de líquidos, tá? Sempre com orientação. E prestar atenção, né, nos dias que está usando. Trocar água por refrigerante? De maneira alguma. O refrigerante, eu sempre falo assim, olha, refrigerante a gente tem que tentar eliminar dos hábitos do dia a dia o máximo que a gente puder. O refrigerante, ele só tem açúcar. Eu uso o diet. O diet, o light, o zero, a gente sabe que não tem açúcar, não tem caloria, mas ele tem um adoçante e é muito rico em sódio. A gente hoje tem as pesquisas mais recentes que falam isso, né? Então, e tem a questão do cálcio, que ele elimina o cálcio do organismo. Então, assim, não traz nada de benefício para a saúde. Olha, eu gosto de refrigerante, tá? Então, vamos deixar para o final de semana, que você sai à noite com a família, ou para aquele aniversário que você vai, é servido refrigerante, mas não crie hábito de ter refrigerante em casa, na geladeira, que na hora do almoço você vai lá e abre. E isso não deve ter de maneira alguma, principalmente se tem criança em casa. Tá? Hoje, com esse tempo, então, é manter uma alimentação mais leve, quanto mais leve possível, não se esquecer das frutas, verduras e legumes, alimentação mais natural, evitar frituras, alimentos mais gordurosos, né? E nunca se esquecer da quantidade de água mínima que o organismo da gente precisa. Frutas que tem de época, que tem essa melhor, água, é o indicado? É o indicado. E mesmo por conta do preço, hoje tudo está muito caro. Então procurar comprar as frutas da época, que o preço fica mais em conta, né? Para a gente estar consumindo, tá? Tá certo, Valéria, agradeço a sua participação. Eu que agradeço, estou sempre às ordens.